Fala galera, estamos começando mais um vídeo lista aqui do canal Nação do Alê. Sejam todos muito bem-vindos, se inscreva aí no canal, fundamental para ajudar o nosso trabalho por aqui. Muitos de vocês já me conhecem do canal Paparazzo Rubro Negro, agora aqui no meu próprio canal Nação do Alê, com vídeos, lives, shorts, programação de Mengão, 24 horas aqui no Nação do Alê. Gente, durante a live essa semana, né, eu convidei aí o Kalel para participar. Quem lembra do Kalel? Sempre tá participando com a gente aqui das lives, né? Um dos pioneiros aqui do YouTube. Começou lá com o Max Papinha, saudoso Max Papinha, mora no céu hoje, né? Quem lembra do Max Papinha? O Kalel participava por lá. E a gente estava fazendo uma live essa semana, né? Algum pós-jogo, alguma coisa, e o Kalel falou o seguinte sobre ídolos, né? Porque o pessoal tá banalizando a palavra ídolo, que agora todo mundo é ídolo, né? Que tem que ter um cuidado tremendo na hora de usar a expressão ídolo, e eu concordo com ele. E assim, no Flamengo é fácil, o top 1, top 2, o top 1 né, o primeiro, o segundo, o top 3, quer dizer, 2 e 3, pode ficar ali na dúvida? Pode, né? Vamos fazer aqui uma dinâmica dos maiores ídolos da história do Flamengo, quero ver se vocês concordam comigo, e quem mais vocês colocariam aqui nessa lista, deixa sua mensagem aqui, que o Alê vai responder uma por uma, tá? Vamos lá, primeiro, não precisa nem falar, dispensa apresentações, ele, o maior, tá em outro patamar, tá em outra prateleira. Fiquei até na dúvida se devia trazer o nome, porque é o seguinte, é Zico e depois os outros, né? Então Zico, número 1, maior ídolo da história do Flamengo, aí não tem dúvida nenhuma, né? A gente nem precisa falar muito sobre isso, né? Zico aí, 509 gols mais ou menos em 732 jogos, alguns números um pouco acima, outros um pouco abaixo, dependendo aí da pesquisa, mas em torno de quase 510 gols com a camisa do Flamengo, o maior artilheiro da história do Maracanã, Zico, número 1. Aí, número 2, gente, número 2, eu tô na dúvida e quero a ajuda de vocês. O segundo maior ídolo da história do Flamengo, não vem com o Gabigol não, tá? Geração nova, com respeito que eu tenho a você, não é o Gabigol, tá? Não é o Gabigol. Você acha que o segundo maior ídolo da história do Flamengo é o Júnior Capacete, tá? Júnior, né, enfim, jogou em várias posições, inclusive, depois vovô garoto, fundamental naquele título também lá contra o Botafogo, naquela final, né, lá no Maracanã, que até a arquibancada caiu. Quem lembra desse episódio? Meu Deus, o Júnior jogou e ganhando vários títulos, conquistou tanto título, inclusive aí na mesma geração do Zico, e o Júnior ficando ainda um pouco mais. Libertadores, Mundial, Brasileirões, vários, né, e por aí vai. E eu tô na dúvida, Júnior ou Leandro, tá? O Leandro, peixe frito, o Leandro, flamenguista, maior... Cara, o Leandro, pra mim o Leandro é o segundo, tá? Pra mim o Leandro é o segundo, mas é uma opinião muito pessoal minha, que era a sua também. Leandro aí, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. O Leandro não era só o melhor lateral da história do futebol brasileiro, pra mim é do futebol mundial, um dos maiores jogadores da história do futebol, tá? Para mim o Leandro tá num patamar, quem viu a técnica, a elegância, a forma como o Leandro jogava, gente, é um negócio impressionante, tá? Então eu tô aí na dúvida, Leandro Júnior, Leandro Júnior, deixo para vocês comentarem aí o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Então primeiro Zico, Leandro e Júnior disputando a segunda posição, na minha opinião, né? E aí a gente tem o Adílio, para mim o maior 8 da história do Flamengo, né? O maior 8 que já vestiu a camisa não só do Flamengo, mas talvez do futebol brasileiro, que jogou o Adílio, era um absurdo, gente. Naquele meio-campo, Adílio, Andrade, Zico, um negócio impressionante, também campeão do mundo, tá? Até agora eu tô falando de campeões do mundo também, além de Libertadores e brasileiro, tá? O Adílio, inclusive a gente perdeu o Adílio recentemente, triste perda também, tá morando lá no céu, né? O Adílio, um monstro jogador. Quem lembra aí do Adílio, que assim, poucos de vocês talvez, né? Mas algumas pessoas aqui vão lembrar. Pra mim o Adílio também tá figurando entre o top 4, tá? Aí é o seguinte, eu tava olhando algumas listas que foram feitas por aí, o Lance, por exemplo, né? O jornal Lance traz o Romário no top 5. Eu fiquei muito na dúvida, O Romário pode ser ídolo do futebol brasileiro, ídolo, enfim, no Vasco até, mas no Flamengo eu fiquei na dúvida. Para mim o Adriano é mais, tá? Para mim o Adriano é mais, o Pet é muito mais do que o Romário no Flamengo, tá? Mas só para trazer informação para vocês, em algumas listas o Romário figura entre top 5 aí.
Top 6, tá? Aqui eu trouxe mais um campeão do mundo, aliás, que faz gols em finais. Nunes ficou conhecido como artilheiro das decisões, né? Quem lembra do Nunes aí? Muita gente dizendo que o Nunes não jogava nada. Gente, o Nunes fazia gol que era uma barbaridade, tá? Uma barbaridade. Pra mim, o Nunes aí entra no top 6 como ídolo do Flamengo. Ainda não falei de Gabigol, não falei de Arrascaeta e não falei de Bruno Henrique. Eu vou deixar pra daqui a pouco, pra gente encaixar esses jogadores aqui no meio dessa confusão, mas eu quero que vocês entendam que essa confusão é muito grande. Essa confusão, nós estamos falando de jogadores de uma prateleira absurda. E eu fui buscar lá na década de 60 o Dida. Quem lembra do Dida? Era o maior ídolo da história do Flamengo até a chegada do Zico, praticamente, tá? O Dida brilhou nas décadas de 50 e 60, tá? Sendo um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, tá, gente? Era um absurdo, faro de gol do Dida, então eu trago o Dida aí entre o top 7, o Dida dos anos 50, ele jogou em 50 e 60 no Flamengo. Trouxe também no top 8 o Carlinhos Violino. Quem lembra do Carlinhos Violino? Carlinhos jogava, inclusive, gente, impressionante o que o Carlinhos jogava também, e eu trouxe o Carlinhos, não só o Carlinhos como jogador, Carlinhos que foi técnico também do Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né, e além de outros títulos estaduais que ele foi buscar também, o Carlinhos, que é muito importante. Eu me lembro que eu era garoto, assim, garoto não, né, adolescente, já quase adulto, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro aqui há uns 26 anos atrás, mais ou menos, e eu tô passando perto da Gávea, o Carlinhos estava saindo, e eu, Carlinhos, salva a gente, né? E ele sorriu, deu uma risada. Algum momento que o Flamengo estava mal, era só chamar o Carlinhos que ele chegava ali e arrumava a casa. E além de jogador. Claro que aqui não é uma lista de treinadores, não é uma lista de técnicos, né? É uma lista de jogador, mas pelo que representa o Violino aí no Flamengo, eu resolvi colocar o Carlinhos Violino, tá? Aqui no top 8. E o Zizinho, gente, não podia ficar de fora. Zizinho, tá? Foi um dos grandes craques do Flamengo na década de 40 também, tá? Com muita habilidade e muita inteligência, tá? Eu conheço senhores aí de uma certa idade, né? Terceira idade, ou a boa idade, ou a melhor idade, como se diz, onde afirmam categoricamente, tá? Que foi um dos maiores jogadores que eles viram jogar com a camisa do Flamengo, o Zizinho, tá? E no 10, gente, o top 10 aqui, a gente vai... eu não vou falar para escolher um, porque não tem nada a ver escolher um. Eu acho o seguinte, o Gabriel Barbosa, pelos gols em decisões, pelos títulos, por tudo que fez, tem que estar no top 10. Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique, os dois maiores que mais conquistaram títulos também nessa geração Gabigol, né, por exemplo. Onde entraria aqui na nossa lista, tá, pessoal? Onde que entraria aqui na nossa lista o Arrasca, tá? Arrascaeta. Vou deixar para vocês, eu quero o comentário de vocês aqui pra gente montar junto e fazer essa dinâmica aqui bacana, tá? O Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique e o Arrascaeta, os dois maiores, né? Vencedores em números de títulos, né? É impressionante o número de títulos desses jogadores. E nessa geração, teria mais alguém que você acha que deve entrar aqui na nossa lista? Quero que você participe aqui com a gente, que você traga a tua opinião, tá? Vou fazer de novo aqui, vou dar uma pincelada lá em alguns nomes, né? Disparado, Zico, né? Aí Júnior ou Leandro, quem merece o top 2 e top 3 na sequência. Adílio, 4. Pra mim aí acho que não tem muito segredo, tá, gente? O lance traz o Romário como quinto. Eu colocaria Adriano ou Pet ou qualquer outro desse aí, tá? Nunes também entra, inclusive fundamental nos títulos mundiais, o artilheiro das decisões. Dida não pode ficar de fora nunca disso, dos anos 50 e 60. O Carlinhos Violino merece estar nesse lugar também. E a gente fala de Zizinho e de Gabriel Barbosa, de Arrascaeta, de Bruno Henrique, né? Agora vindo para o momento mais recente, né? Sem esquecer Adriano e sem esquecer Petkovic também, né? Então, assim, o Flamengo tem grandes ídolos, mas quem é ídolo, quem não é, o que representa a palavra ídolo, o exemplo de ídolo, o esportista dentro e fora de campo, tá? Eu quero que vocês me ajudem aqui nesse debate, né? Nessa lista, mais uma lista aqui do canal Nação do Alê. Vamos tentar lembrar de mais alguém, hein? Gente, essa geração de 19, por exemplo, né? A geração de 19,
e desses anos pra cá, até agora, até 2026, é só o Arrasca. Gente, tô falando de ídolo, tá? Ídolo, ídolo. Não é jogador importante, né? Não é jogador importante. É ídolo, ídolo. Arrasca, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. Tá na lista, com certeza. Quem mais? Quem mais entra nessa lista como ídolo mesmo? Diego Ribas, vocês acham? Diego Ribas é ídolo do Flamengo? Né? Então a gente estava debatendo sobre isso na live, eu e Kalel, né? Na live agora essa semana, algum pós-jogo que a gente fez, e o Kalel dizendo, Ale, banalizaram a palavra ídolo. Ídolo é Maradona, ídolo é Zico, craques, né? Craques. Maradona, Zico. Mas aqui a nossa lista não é de craque. O Ale vai fazer uma lista de craque, tá? A Ale vai fazer uma lista de craque. A gente tá falando dos maiores jogadores que jogaram no Flamengo, né? Os maiores ídolos do Mengão, né? E essa lista aí eu acho importante a gente debater e vocês fazerem um comentário. Gente, é importantíssimo que vocês se inscrevam aqui no nosso canal Nação do Alê, tá? É um canal novo, é um projeto novo, a gente traz lives, traz vídeos, traz shorts. Muitos me conhecem do Paparazzo Rubro Negro, agora com vocês aqui no canal Nação do Alê, né? E de vez em quando a gente traz essas listas também, esses vídeos lista, pra gente debater, conversar e fortalecer aqui a nossa amizade. Gente, eu moro aqui, eu desço, falo com o porteiro sobre o jogo. Eu vou na padaria, eu falo sobre o Flamengo. Eu vou na banca do jornal, eu falo sobre o Flamengo. Eu vou aqui na praia, eu falo sobre o Flamengo. Vou no interior visitar minha família, só falo sobre o Flamengo, sobre futebol. Então aqui no nosso canal Nação do Alê a gente só fala sobre isso porque o Flamengo é o amor das nossas vidas. O Flamengo é o que deixa a gente ansioso quando tem que ficar, agitado quando tem que ficar, em paz quando tem que ficar. Apesar que o flamenguista não tem um dia de paz, é impressionante, né? Mas é muito legal poder trocar com vocês, falar de Flamengo todos os dias. Então vamos nessa, hein? Tô aguardando as respostas aqui pra gente começar a debater também aqui no nosso chat do YouTube sobre os maiores ídolos da história do Mengão. Tamo junto, valeu, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar as notificações, é fundamental aqui pro nosso trabalho. Tamo junto, um grande abraço, tchau.